Olá, bem-vindos a 21 Trading Coaching. Fala João Sushensky, esse é o nosso tradicional informe diário para índices americanos e europeus, válido para esta terça-feira, 16 de julho de 2013. Lembrando que estamos nas redes sociais, @21TC Brasil, e também em Facebook, estamos como Investidor Exitoso. Vai, nos sigam, nos agreguem aí no Facebook, mande sua pergunta, mande sua dúvida, sua sugestão e responderemos com o maior prazer. Vamos então começar aqui com o nosso calendário econômico. Para essa terça-feira, horário de Brasília, horário de verão não. 5h30 da manhã, sentimento, índice de preço do consumidor da Inglaterra, volatilidade aí para o FTSE, índice de preço de produção, também índice de preço de produção, entrada e saída. Às 5h30 da manhã, preços do consumo. Já às 6 da manhã temos índice de preço ao consumo na zona do euro, sentimento econômico alemão, índice ZIL também, sentimento econômico na zona do euro, IPC também na zona do euro, e o IPC semanal e mensal na zona do euro. Às 9h30 da manhã temos o IPC subjacente já na seção americana, índice de preço ao consumo nos Estados Unidos, vendas manufatureiras no Canadá, preços ao consumidor e IPC também às 9h30. Já às 10, fluxo de capital em produtos e longo prazo nos Estados Unidos e produção industrial às 10h15, uma terça-feira bastante movimentada. E para fechar, na sessão asiática, temos a reunião do Comitê de Política Monetária japonês, que deve trazer aí bastante volatilidade para os ienes e também o índice Nikkei daquele país. Vamos então começar aqui com o Standard & Poor's, o S&P 500, os índices americanos totalmente altistas, com o rally. Tem espaço ainda este S&P 500 para visitar os 1.686, que é a máxima do ano. Se romper esses níveis, os 1.700, poderia ser o seguinte target no semanal desse Standard & Poor's. Já no diário, vemos que temos uma tendência madura, movimento esticado, sobrecomprado, temos um rally aí já de 10 sessões, é muita coisa. Seria muito saudável, inclusive, uma correção para formar um mínimo maior, um pivô e voltar a testar as máximas. Veremos, porém, não devemos esquecer que essa semana temos declarações do senhor Bernanke. Então, quando o Bernanke fala, já sabemos o que acontece. Por isso que o mercado também está um pouco cauteloso, com velas pequenas. Desde sexta-feira, nessa segunda não foi diferente. Vamos com o Nasdaq. O Nasdaq também totalmente esticado. Vemos que no diário rompeu a resistência do ano, fez novas máximas do ano. Tem espaço até os 3.165 pontos, que são uma resistência de 1999. Maio de 99. Fazem 14 anos que o Nasdaq não aproximou-se desses níveis, só 14, né? Então, veremos aí se terá forças para visitar os 1.165 pontos, que é a seguinte resistência no mensal. Entradinha em 4 horas, sobre compra total, movimento esticado, tendência madura, rally, possivelmente seja o início de uma etapa 3, uma consolidação depois de um rally, antes de fazer uma caída, uma correção. A hora se essa correção será profunda ou ordenada, já veremos. Dow Jones a mesma situação, movimento esticado, está tratando de romper essa resistência nos 15.430 pontos. Se fizer a ruptura, poderia visitar os 15.524, nesses níveis aqui, a máxima do ano deste Dow Jones. Já no diário, temos aqui esse possível padrão de continuação altista, porém, depois desse movimento tão esticado, tendência madura, não é um padrão que consideramos de qualidade. Então devemos realmente esperar que venha fazer uma correção para um pivô de alta, uma formação em P, tendência madura, movimento esticado, poderia subir até os 15.550, 520 aproximadamente, porém não sugerimos nenhuma compra deste momento em nenhum índice americano, pois estão muito esticados. Já na Europa, o DAX 30, o índice de Frankfurt, vemos uma sessão bastante volátil, tocou a resistência, fechando com dojinho, decisão total, poderia fazer uma correção para a formação de um mínimo maior, um pivô de alta e voltar a testar os 8.284. Se romper os 8.357, seria a próxima parada. Já em Paris, o K40, possível mínimo maior no diário. Havíamos comentado dessa possibilidade no nosso informe semanal de formar esse mínimo maior. De fato o formou, porém não teve forças para fazer um máximo maior no topo ascendente, o que nos poderia levar à formação de um mínimo maior falido, um fundo ascendente falido, realmente um pivô falido, que não conseguiu fazer o máximo maior, ou um topo ascendente. Isso poderia gerar
um máximo menor, um pivô de baixo neste K40. Em caso de que execute o mínimo maior, ainda tem possibilidade, tem que fazer a ruptura aqui dos 3.900. Se falhar, teria espaço aqui, poderia visitar os níveis aí dos 3.830 aproximadamente. Já o FTSE também é a mesma situação do K40, possível mínimo maior, tendência madura, movimento esticado, sobrecomprado, executou o pivô, rompeu a máxima, fechou um pouquinho acima do pivô aqui, veremos se virá visitar os 6.611. Em caso faça uma correção, teria um espaço aí até esses níveis aqui dos 6.448. Se olharmos de longe, aqui temos um possível ombro, cabeça ombro, seria formando o ombro direito, para fazer a queda. Vamos estar aí pendentes, acompanhando com paciência este UK. Já o Eurostock 50, o índice que contém as 50 ações chamadas Blue Chips da Europa, vemos que no diário também possível mínimo maior, assim como o K40 não conseguiu fazer o máximo maior, não conseguiu fazer um topo ascendente dos 2.717. Veremos se fará um falido ou se realmente virá visitar esses níveis, os 2.717, este Eurostock 50. Enquanto não fizer, para compras tem que romper a média móvel de 200 períodos em 4 horas, apresentar o mínimo maior e nos dar algum tipo de padrão de continuação altista. Muito bem, os índices estão aí um pouco lentos, sabemos, porque essa semana, quarta e quinta-feira, teremos declarações do Bernanke e é bem provável que os mercados andem um pouco de lado, bastante lateral, sem volume até tais declarações. Assim que vamos ter bastante prudência. Os índices americanos estão muito esticados, estão gritando uma correção e é provável que venha uma correção. Ok? Vamos esperar essa correção para buscar operações vendedoras. Muito bem, sou o Douglas Suchensky, esse é o nosso informe. Espero vocês lá no nosso canal de trading ao vivo. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.